Uma enfermeira com um filho doente e uma dívida de US$ 31.000 encontrou à noite um homem espancado. Ao tratar de seus ferimentos, viu algo que a deixou em estado de choque. Olá, queridos amigos. É uma alegria dar as boas-vindas a vocês no nosso canal. Escrevam nos comentários de qual cidade estão nos assistindo. Não se esqueçam de compartilhar suas impressões, deixar um like e verificar se já estão inscritos no canal. Aproveitem o vídeo. O ônibus deu um solavanco e freou diante do semáforo. O susto despertou Kate Moreno, 32 anos, cujas pálpebras pesavam tanto quanto o casaco pendurado em seu braço. Apertou os lábios para conter o enjoo e olhou para o motorista, temendo que outro tranco a fizesse chegar ainda mais atrasada. Sabia de cor a distância entre aquele último ponto e a entrada cinzenta do Hospital Central, mas todas as manhãs o trajeto parecia se alongar, como se as ruas zombassem da sua pressa. Apalpou o bolso do casaco e sentiu de novo a carta de despejo. US$ 31.000 vencidos, assinaturas em vermelho, ameaça escrita com tinta que parecia sangue. Para os outros passageiros era sexta-feira, véspera de descanso. Para ela, véspera de um plantão que ninguém queria cobrir. Sua mãe, Dora, tinha se despedido com um gesto cansado do sofá, incapaz de acompanhá-la até a porta por causa da artrose e da pressão que subia todas as noites. Mateu, seu filho de 10 anos, dormia com febre, o peito chiando. Kate não teve coragem de acender a luz do quarto. Bastou o som áspero da respiração dele para perfurar sua consciência. O médico do posto recomendou um antibiótico importado, $120 a caixa, fora do seu alcance. Desceu do ônibus às 8 em ponto. A neve virava lama e encharcava seus tênis baratos. Caminhou entre poças, evitou olhar para os carros de luxo estacionados nas vagas das ambulâncias e entrou correndo pela porta dos funcionários. No vestiário, esperava ao coro silencioso de colegas que fingiam não notar seu atraso. Colocou a bolsa no armário e tirou o uniforme, um jaleco com as bordas gastas de tanto lavar. Enquanto abotoava, entrou Inés Rivas, chefe da enfermagem, salto impecável, jaleco novo cor marfim com iniciais bordadas em fio dourado. Moreno, de novo chegando em cima da hora, disse sem levantar muito a voz, pois o tom calculado doía mais do que um grito. O turno começa às 8, não na hora que sua inspiração mandar. Kate olhou para o relógio na parede. O ponteiro ainda tocava o 12. Estou dentro do horário. 10 minutos antes é pontualidade, em cima da hora é falta de compromisso. Hoje tem inspeção interna. Não me obrigue a colocar seu nome no relatório. O golpe emocional tirou-lhe o ar, mas não respondeu. Sabia que qualquer réplica alimentaria a fúria da chefe. Lavou as mãos na pia, sentiu a água fria morder a pele e pensou que nada queimava tanto quanto a vergonha pública. Passou a manhã firme no posto de triagem. Vacinou 3 bebês que choraram pouco porque ela sabia distraí-los com estalos de língua. Canalizou 4 acessos venosos em idosos frágeis. Aguentou o sermão de um parente que exigia uma tomografia urgente para uma dor de dente. Cada um desses atos a levava ao limite da energia, mas ela os realizava com precisão de relojoeiro. No intervalo de 15 minutos, encostada à janela do corredor, ligou para casa. Como ele está respirando? Perguntou a mãe. Continua com chiado, respondeu Dora. Dei o inalador, mas a febre não baixa. Dá água morna com mel para ele. Quando sair, passo na farmácia, nem que seja para deixar fiado. A ligação caiu por falta de crédito. Kate encostou a testa no vidro gelado, como se o frio pudesse apagar a culpa que ardia por trás dos olhos. A noite chegou, aquele intervalo de tempo em que os corredores do hospital se transformavam em palco de tragédias demasiadamente humanas. Brigas, acidentes, intoxicações. As sextas-feiras eram uma roleta russa. Às 9h30, metade das maçãs já estava ocupada por vítimas de brigas. O cheiro de iodo, cerveja e medo impregnava o ar. Às 10h40, 2 maqueiros entraram empurrando uma maca metálica coberta com cobertor militar. O corpo sobre ela sangrava na cabeça e no ombro. O uniforme da guarda urbana acompanhava os maqueiros. Sujeito encontrado atrás do estádio, sem identificação, anunciou um deles. Outro sem-teto bêbado resmungou o residente da emergência, sem tirar os olhos da tela. Kate se aproximou e retirou o cobertor. O corte atravessava a sobrancelha esquerda. Coágulos escuros salpicavam uma jaqueta de couro cara. Observou as mãos do homem. Unhas limpas, pele cuidada, poucos calos, nada a ver com alguém que dormia na rua. Entre o punho ensanguentado e a manga rasgada, viu um relógio automático de aço, marca suíça, caro demais para um andarilho.
Higienização e avaliação neurológica, ordenou o residente, agora mais interessado. Pressão 110/60, pulsos fracos. Kate pegou a tesoura, cortou a manga rasgada e apalpou as costelas. Percebeu um afundamento suspeito. Ao revistar os bolsos, encontrou um objeto duro, um cartão de visitas plastificado, mal manchado. Leu a tipografia sóbria: Gael Duran, CEO Urbanova Construtores. Sentiu um estalo instintivo. Sem dizer uma palavra, deslizou o cartão para o bolso interno de seu jaleco. Enquanto limpava o ferimento principal, Gael abriu os olhos por apenas um segundo e murmurou: "Não perdoo meu pai, ele não devia ter cedido aquele projeto." O sussurro se perdeu no zumbido dos monitores, mas Kate ouviu com clareza, e um sobressalto percorreu seu peito. Terminou a sutura com a mão firme, embora a mente girasse a 1000 por hora. À meia-noite, os corredores transbordavam de familiares aflitos. Precisavam-se de leitos, transfusões, suturas. As luzes de LED piscavam por sobrecarga e o aquecimento falhava. Kate sentia o cansaço pesando sobre os ombros, mas continuava correndo de um box ao outro. Cada minuto empurrava a dívida de sono a limites insalubres. À 1h15, quando achou que teria um respiro, Inés apareceu com sua expressão pétrea. "Moreno, preciso da sua assinatura neste relatório. Houve déficit de analgésicos no seu plantão anterior. Ajustei as doses conforme o protocolo. O inventário não mente. Se estiver faltando morfina, você vai ter que responder por isso." Antes que pudesse se defender, um estrondo seco ecoou na porta principal. A cortina metálica da doca das ambulâncias tremia com o vento e alguém gritava por socorro. Os maqueiros entraram novamente, desta vez com um jovem coberto de sangue que discutia aos gritos com os paramédicos. Inés se virou para pedir reforços, e Kate ficou livre da acusação por alguns segundos. Não eram mais que segundos, mas valiam ouro. Ao voltar para o cubículo de Gael, encontrou o cirurgião de plantão avaliando sua pupila com uma lanterna. "Possível concussão", disse ele. 30 e poucos anos, boa forma física. "Achou algum documento?" Kate respirou fundo. "Nada relevante", respondeu, ciente de que esconder informações violava os protocolos internos. O cirurgião franziu a testa. "Essa jaqueta custa o que meu carro. Chama a polícia, com certeza um boletim de desaparecimento. Vou chamar assim que colocar o acesso central." Ele assentiu e saiu. Kate sentiu uma pontada de culpa, mas sua intuição gritava para não revelar aquele cartão ainda. Algo na história de Gael cheirava a conspiração, e ela preferia observar antes de denunciar. Às 2h, a cafeteria do hospital fechou. Kate mastigou um pedaço de chocolate que tinha no bolso desde o turno anterior. O amargor se misturava com a acidez no estômago. Pensou em Mateu, imaginou sua tosse rompendo a madrugada, e quase sentiu o coração saltar do peito. Não podia falhar com ele. Voltou para junto de Gael justo quando um dos monitores disparou. Ele teve uma leve convulsão, a saturação caiu. Kate ajustou o oxigênio e segurou sua cabeça para proteger a sutura. Gael abriu os olhos, negros, assustados. "Você está a salvo", disse ela em voz lenta. "Relaxe, respire comigo." "Onde estou?" balbuciou ele. "Hospital Central. Encontraram você ferido." Gael tensionou os músculos. "Não me lembro de nada. Isso acontece com contusões. Sou Kate, enfermeira." Ele fechou as pálpebras e murmurou: "Por que meu lado dói? Pode haver uma fissura na costela. Vão fazer radiografias. Tente descansar." Gael soltou um suspiro. "Me atacaram, acho que sei quem foi." "Não pense nisso agora. Você precisa se estabilizar." Kate sentiu uma estranha compaixão. Não era compaixão profissional. Havia algo na voz de Gael que a tocava no fundo da alma, talvez a sombra de um menino buscando aprovação. Quando a área voltou a se encher de gritos, ela correu para atender um jovem com uma faca cravada na perna. Durante o procedimento, seu telefone vibrou. Uma mensagem: "Mateu está pior. Febre 40. Tremores. Mamãe." As letras dançaram diante de seus olhos. Conteve a vontade de desabar. Ao terminar o curativo, pediu ao residente 5 minutos para retornar a ligação. Procurou um canto ao lado do almoxarifado de lençóis. "Mamãe, me explica quanto subiu a febre." 40, filha. Não baixa. Ele tosse como se estivesse se afogando.
Vou sair quando amanhecer e levá-lo para emergência pediátrica. O táxi é caro demais. Vou a pé, não importa. Ela desligou e se deixou cair contra a parede. Seu salário não dava nem para um Uber noturno. Olhou para o teto amarelado. Por um instante pensou em vender seu plasma na clínica particular. Pagavam $100 por doação. Mas seriam necessárias 30 doações para cobrir a dívida do aluguel. O cálculo era absurdo e cruel. Ouviu passos. Inés apareceu de novo. Escondendo-se para falar ao telefone, perguntou com voz gelada. Meu filho está doente, senhorita Rivas. Só queria ter certeza de que está respirando. O hospital não paga para tratar de assuntos pessoais. Volte ao seu posto ou será registrada como abandono de plantão. Kate abaixou o olhar e voltou ao cubículo. Em sua mente se formava uma palavra perigosa: pedir demissão. Mas pedir demissão significava rua, significava que Mateu e sua mãe dormiriam ao relento. Engoliu em seco e continuou a aplicar agulhas com a mesma precisão de sempre. Às 13h10, a saturação de Gael voltou a cair. O cirurgião ordenou analgésicos e uma tomografia urgente. Kate acompanhou a maca pelo corredor semi-escuro. Durante o trajeto, ele a olhou. Por que está tremendo? Perguntou com voz quase rouca. Está frio. Ela mentiu. Não, suas mãos tremem de preocupação. Quem está te fazendo sofrer? Não fale. Guarde suas forças. Gael apertou seus dedos. Seja minha âncora. Não lembro de tudo, mas sinto que posso confiar em você. Ela puxou a mão rapidamente. Aquela proximidade incomodava, mas algo em seu peito se desfez. Como se algumas palavras gentis quebrassem sua armadura. Na sala de tomografia, a luz verde piscava. O técnico a cumprimentou com um aceno de cabeça. Enquanto posicionavam o paciente na mesa deslizante, Gael murmurou outra frase. Não devia ter assinado. Arranham a cidade com arranha-céus que vão desabar. Papai sabe disso. Kate engoliu em seco. Urbanova Construtores aparecia em cartazes luxuosos por toda a cidade. Prédios que prometiam vida premium, parcelas inalcançáveis. Uma jornalista local havia denunciado irregularidades, vigas adulteradas, empreiteiras sem licença. A notícia se perdeu entre manchetes de futebol e moda. Agora, deitado, o herdeiro da empresa delirava sobre arranha-céus defeituosos. O técnico ligou a máquina. O zumbido mecânico envolveu a sala. Kate cruzou os braços e se perguntou quantas vidas estavam em risco sob aqueles edifícios. Um arrepio percorreu seu corpo. Um arrepio que não ousava nomear. Às 4, a maca voltou para o cubículo. Gael, exausto, adormeceu. O cirurgião se aproximou com as imagens da tomografia. 2 fraturas nas costelas, pneumotórax leve. Teremos que drenar. Fique, preciso de mãos firmes. Ela assentiu. Durante a preparação do dreno torácico, pensou novamente em Mateu. O mesmo procedimento foi feito nele quando nasceu prematuro. Lembrou-se de vê-lo na incubadora, minúsculo, rodeado de fios. Agora a cena se repetia, mas com um estranho adulto. A vida era irônica. Enquanto o cirurgião inseria o tubo, Gael despertou com dor. Disse uma palavra com raiva: corrupção. Kate segurou seu ombro e falou devagar, quase cantando, até que o analgésico fizesse efeito. O coração dela batia forte. Já na madrugada avançada, os corredores ficaram estranhamente silenciosos. O vento lá fora batia nas janelas como um animal implorando para entrar. Kate se permitiu sentar por 2 minutos na mesa da enfermaria. Fechou os olhos e visualizou Mateu. Prometeu mentalmente que conseguiria o antibiótico antes do anoitecer seguinte. Não sabia como, mas conseguiria. Algo inusitado aconteceu às 5:15. Uma chamada entrou no telefone da recepção. O operador disse que atendia por cortesia da linha privada do diretor. Kate atendeu. A voz do outro lado era masculina, madura, firme. Sou Esteban Duran. Meu filho está internado aí. Virei buscá-lo ao amanhecer. A frase perfurou seu peito. Confirmava que o desconhecido não era qualquer um. A ordem não soava como um pedido, mas como um decreto. Seu filho está estável, senhor, respondeu com calma profissional. Prepare-o. Vamos transferi-lo. A linha caiu. Kate olhou para o fone, assustada. Sabia que grandes empresários moviam cordas para apagar escândalos.
Se levassem Gael para uma clínica particular, ninguém investigaria quem o atacou nem o que ele sabia. Ela se inclinou sobre a maca. Gael dormia, respiração irregular mas sustentada pelo dreno. Ela deslizou a mão até a jaqueta dele, guardada em um saco. Verificou se o cartão de visitas ainda estava lá. Estava. Deixou onde estava e se obrigou a pensar. Denunciaria a agressão, envolveria a polícia para deixar registro. Mas Inés podia sabotar qualquer tentativa de comunicação. Então surgiu a faísca perigosa. Ela podia ir diretamente ao chefe da cirurgia, um homem íntegro. Sim, falaria com ele antes do amanhecer. Às 5h30, Inês apareceu com o rosto pálido. Moreno, acabaram de ligar do gabinete do diretor-geral. Virá um familiar VIP. Verifique se não falta nenhum documento nem objeto pessoal. Certifique-se de que o paciente esteja apresentável. Kate conteve o tremor nas pernas. Ele precisa de repouso absoluto. A transferência seria imprudente. Você não está em posição de dar conselhos a bilionários. Limite-se a obedecer. A chefe saiu sem esperar réplica. Kate respirou fundo e decidiu agir. Foi ao escritório do cirurgião, bateu levemente à porta. Ele a olhou, exausto, mas atento. Doutor Leon, vão levar o paciente desconhecido. É Gael Duran, filho do magnata do setor imobiliário. Ele está com pneumotórax, com dreno recém-instalado. Uma transferência pode matá-lo. O cirurgião arqueou as sobrancelhas. Como sabe a identidade dele? Ela tirou o cartão do bolso. Encontrei no casaco dele, mas tive medo de que o escondessem. Ele pegou o cartão e suspirou. Você fez bem. Vou ligar para o diretor médico. Isso é um assunto delicado. Fique com o paciente, não deixe que o movam. Kate voltou ao leito. Na penumbra, a luz do monitor pintava seu rosto de azul. Inclinou-se sobre Gael, que dormia sob sedação. Não sei quem quer te silenciar, sussurrou, mas não vou permitir. Às 6, o primeiro brilho cinza entrou pelas janelas. O hospital parecia um gigante exausto. Kate ergueu o olhar. A neve continuava a cair em silêncio, como se quisesse cobrir todos os rastros daquela noite turbulenta. Nesse instante, Gael mexeu a cabeça. Seus lábios pronunciaram outra frase, mais clara do que antes. Não vou assinar esses pilares ocos, a cidade vai desabar. Kate sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Percebeu que aquele homem não era apenas um executivo ferido. Ele guardava um segredo que podia derrubar impérios e, talvez, salvar vidas. O relógio marcava 6h15 quando os passos de várias pessoas ecoaram no corredor. A tensão elétrica do momento invadiu o ar. Kate virou-se para a porta, pronta para enfrentar o que viesse. A primeira coisa que viu foi o reflexo de um terno escuro e um sobretudo de cachemira. A segunda, o brilho de sapatos impecáveis, sem um único grão de neve. O hospital, por dentro, cheirava cloro e adrenalina. Aquele homem trazia consigo o cheiro do poder e do perigo. Kate segurou firme a grade da maca. O visitante parou sob o batente da porta, sua sombra recortada contra a luz fraca do corredor. Sou Esteban Duran. Quem está no comando aqui? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o homem, depois para Gael, depois para a porta entreaberta por onde o cirurgião Leon se aproximava com expressão determinada. E nesse cruzar de olhares, entendeu que a noite apenas começava, embora o sol já insinuasse sua presença. Soube, sem dúvida, que acabava de entrar num jogo perigoso, muito acima de seu cargo, muito além de suas dívidas, mas onde a vida de seu filho Mateu e a daquele empresário caído podiam depender das decisões que ela tomasse nos próximos minutos. O ar no quarto pareceu parar quando Esteban Duran deu um passo para dentro e a porta ficou aberta como uma ferida luminosa no meio da penumbra. Kate respirou fundo, agarrada à grade da maca que sustentava Gael, ainda sob os efeitos da sedação. O cirurgião Leon chegou logo atrás, com o jaleco manchado de iodo e sangue, e deteve o visitante com autoridade e calma. Esteban cravou seus olhos cinzentos primeiro no tubo torácico que saía do lado do filho, depois no rosto de Kate, como se avaliasse o valor de cada pessoa que ousava atravessar seu caminho. A transferência está adiada, determinou Leon. Se mover seu filho antes de 24 horas, ele corre risco de colapso pulmonar. Esteban apertou os lábios, mas não discutiu. Suas mãos enluvadas seguravam um celular de última geração, como se o aparelho fosse gatilho de uma arma. Kate percebeu a tensão. Aquele homem não estava acostumado a ouvir um não. Nos minutos seguintes, as palavras flutuaram num silêncio denso, cheio de cifras e poder.
Esteban se retirou, deixando um perfume caro e a promessa velada de voltar com reforços legais. Às 7 em ponto, a substituta de Kate entrou para o plantão. Kate atualizou o relatório e atravessou o corredor em direção ao vestiário, com a cabeça cheia de perguntas. Trocou o jaleco pela jaqueta, sentindo o suor frio grudado na pele, e desceu as escadas que davam na rua. O céu cinzento anunciava mais um dia de neve. Precisava chegar em casa o quanto antes. Mateu estava com febre alta havia horas e sua mãe provavelmente não dormira. Caminhou até o ponto de ônibus sem dinheiro para um táxi. Cada passo lembrava o que a esperava no apartamento. Inaladores vazios, comprimidos contados, contas com selos vermelhos. Subiu no ônibus quase vazio e sentou-se junto à janela embaçada. O motorista ligou o rádio. Um comentarista falava sobre o grande projeto de moradias de luxo que a Urbanova Construtores ergueria na periferia. Kate fechou os olhos e viu o maxilar tenso de Esteban Duran. Ao descer no bairro, ela foi recebida por um cheiro penetrante de carvão das velhas estufas. Subiu os degraus barulhentos até o 3º andar. A mãe a esperava com um casaco sobre os ombros. 39,6, disse, mostrando o termômetro. Mateu jazia na sala, enrolado em um cobertor que já não cheirava detergente, mas a suor ácido. Suas pupilas se moviam sob as pálpebras. Kate trocou a compressa de sua testa, verificou a respiração, escutou os chiados. A tosse vinha em ondas, seca como o estalar de folhas secas. Ele precisa do antibiótico hoje, murmurou, consciente de que o porão do prédio não continha tesouro algum que pudesse vender. Às 10 horas, saiu novamente, agarrada ao único recurso disponível, sua dignidade. Entrou na farmácia de plantão. A funcionária conhecia e desviou o olhar para o cartaz de "Não fazemos fiado". Kate perguntou o preço do frasco importado. $128. Ficou paralisada e saiu do local sem dizer uma palavra. No caminho de volta, a mente buscava alternativas. Trocar o antibiótico por um mais barato, arriscar a resposta clínica, talvez convencer um vizinho a emprestar dinheiro. O orgulho gritava que ninguém devia saber quão perto estavam do abismo. Naquela tarde, antes de voltar ao hospital para o turno extra que Inés havia imposto, Kate pegou um caderno onde anotava as despesas. Contornou em vermelho os $1.000 pendentes da conta de luz, os 200 do gás, os 120 do remédio que ainda não tinha. Com o polegar, amassou o canto da notificação de despejo. Na mesma página escreveu 2 palavras: seguir em pé. Chegou ao setor de emergência às 19 horas. Inés a recebeu com um gesto gelado. Vai cobrir o Morales na sala de traumatologia. E fique de olho no Duran. A família pediu relatório de enfermagem a cada hora. Kate assentiu e atravessou o corredor. Ao entrar no box principal, encontrou Gael acordado. Os olhos escuros se fixaram nos dela com confusão. Tentou se levantar e a agulha do soro esticou. Descanse, você está com dreno, advertiu ela, ajustando o travesseiro. Teve um pneumotórax. Gael franziu a testa. Quem sou eu? Gael Duran, segundo os documentos. Você ficou inconsciente por várias horas. Ele levou a mão livre à testa e apalpou os pontos da sutura. Não sinto o lado do corpo, gemeu. Anestesia local. Vai se recuperar, se colaborar. O olhar de Gael escureceu de desconfiança. Colaborar? Com quem? Foi meu pai que me trouxe. Encontraram você ferido atrás do estádio, explicou ela. É tudo o que sei. Gael respirou com dificuldade. Preciso de um espelho. Kate aproximou o pequeno espelho de metal que guardava para os pacientes. Gael observou a mancha roxa que cobria sua bochecha e o curativo na cabeça. Um brilho de terror passou por suas pupilas. Por que não consigo lembrar? O cérebro se protege. A memória pode voltar aos poucos. Ele fechou o punho, e o monitor de pulso indicou elevação. Odeio não poder mandar nenhuma mensagem. Kate percebeu a fragilidade por trás da raiva e sentou-se no banquinho. Sou a Kate. Se quiser conversar, estou aqui. Ele a observou com desconfiança. Por que eu deveria confiar, se nem sei quem está confiscando minhas chamadas? Porque fui eu quem impediu você de morrer esvaído em sangue, respondeu sem hesitar. Pode gritar comigo, mas continuarei cuidando dos seus ferimentos. Gael a encarou por alguns segundos, e em seguida, relaxou a mão. Tenho família? Seu pai veio ao amanhecer. Uma sombra surgiu no rosto de Gael, como se a palavra pai fosse uma lâmina. O que ele quer?
transferi-lo para uma clínica particular. Então não estou aqui por acidente, sussurrou. Foi um sussurro férreo, cheio de intuição e medo. Kate trocou o soro para evitar responder. Às 3 da manhã, quando o movimento aumentou, ouviram-se gritos do lado de fora. Inés discutia com o funcionário porque a impressora havia ficado sem papel para os relatórios laboratoriais. Kate aproveitou o caos para entrar por um momento no almoxarifado e usar um celular antigo que guardava sem chip. Conectou-se ao Wi-Fi do hospital e ligou pela internet para sua mãe. Mateu continuava com febre, respirando aos solavancos. Não se angustie, disse a mãe, embora a voz estivesse trêmula. Vamos encontrar outra solução. Após desligar, Kate encostou a testa na parede. A placa enegrecida do interruptor exalava cheiro de plástico barato. Aquilo era sua vida, paredes manchadas, lâmpadas fluorescentes que zumbiam como colmeias. Naquele momento pensou no relógio que Gael usava quando chegou, o relógio de aço polido. Talvez valesse o tratamento de Mateu, talvez sua venda pudesse comprar dias de esperança. Mas roubar não era uma opção. Voltou ao cubículo e encontrou Gael sentado, pressionando o dreno com expressão preocupada. Onde está minha jaqueta? No depósito de objetos. Por quê? Tem algo dentro que eu preciso, respondeu, evitando olhar para ela. Kate percebeu a mão trêmula com que Gael tocou o curativo. Primeiro você precisa se recuperar. Essa jaqueta está cheia de sangue. Gael sussurrou algo que ela não conseguiu ouvir. Então baixou o olhar e viu a pulseira metálica do relógio sobre a mesinha auxiliar. Pegou, girou a coroa e estendeu o objeto para Kate. Pegue. Venda. Ela recuou. Não posso aceitar. Seu filho está doente, disse ele, com uma certeza que a desarmou. Ouvi quando você falou com sua mãe. Kate sentiu um choque. Você não estava escutando. Gritava de dor e ouviu por acaso, ele se justificou. Esse relógio vale 10 vezes o tratamento. Não sou caridade. Não é caridade se eu pegar de volta quando recuperar minha conta bancária, insistiu Gael. Agora nem lembro o PIN. Kate respirou fundo. Não quero ficar te devendo. Você já me deve a vida, respondeu ele, com um leve sorriso amargo. A frase ficou pairando no ar. Ela fechou os dedos em torno do relógio. O metal estava morno, quase humano. Lembrou-se da tosse de Mateu e, por um momento, todo o orgulho virou cinza. Vou guardar, disse em voz baixa. Não prometo vender. Gael assentiu. Façamos um trato. Se amanhã eu ainda estiver vivo e com memória, você me devolve. Se eu precisar de mais tempo, você vende. Seus olhos não imploravam, apenas sugeriam. Kate deslizou o relógio no bolso interno do jaleco e saiu sem olhar para trás. Voltou ao posto de enfermagem. O cirurgião Leon assinava alguns exames. Como está o cavalheiro? Perguntou ele. Com dor, confuso. Confuso ele vai ficar quando ver as manchetes. Hoje mencionaram a empresa dele no rádio. Corte de custos e fundações construídas sem autorização. Kate franziu a testa. Fundações? Sim. Há denúncias de estruturas ocas, cimento com areia de baixa qualidade, explicou o médico. Parece que a Urbanova economizou milhões sacrificando a segurança. Ela sentiu um arrepio. Gael havia murmurado algo sobre pilares ocos. Nesse instante, o alarme do monitor soou. Taquicardia. Correram para o cubículo. Gael respirava com dificuldade, a mão sobre o peito. O dreno torácico funcionava, mas a dor superava a analgesia. Kate administrou opiáceos controlados e segurou sua cabeça enquanto o médico examinava. Uma gota de suor escorreu pela testa de Gael quando suas pálpebras tremeram. Lembraram de mim, ofegou. Pilares ocos, as plantas estão no tablet. Calma, fale depois, ordenou Leon. Gael cerrou os dentes. As pessoas moram nesses prédios, eles vão cair, murmurou. Eu me recusei. O pulso diminuiu lentamente. Gael caiu em sonolência. Leon ligou a lanterna e verificou a pupila. Deve estar com dor no crânio. Precisa de uma ressonância assim que for possível. Kate assentiu, mas sua mente se fixou em um ponto: as plantas. E se aqueles documentos fossem a chave para evitar um desastre? Onde estava o tablet? Talvez no casaco ensanguentado, no mesmo bolso onde havia guardado o cartão. O restante da madrugada passou sem novas crises. Às 7, os raios tênues filtrados pelas nuvens iluminaram os azulejos manchados.
Kate saiu da sala, exausta. Na entrada principal, o porteiro perguntou se ela carregava pertences do hospital. Ela negou e seguiu para a rua. O relógio de Gael pesava no bolso do jaleco como uma voz insistente. Às 9 chegou em casa. Sua mãe dormia no sofá, com Mateu nos braços. O termômetro marcava 39 graus. Kate procurou o inalador, contou as doses, restavam 2. Precisava do antibiótico imediatamente. Pegou o relógio, observou-o sob a luz suave. Era um modelo de edição limitada, cristal de safira, mostrador azul escuro. Na tampa, uma frase em latim gravada, Tempus fugit. O tempo foge. O barulho de papel a distraiu. Uma carta sobressaía por baixo da porta. Ela a pegou. Não havia remetente. Ao abri-la, encontrou o boleto do aluguel com carimbo de pago. Os 31 mil dólares estavam quitados. Seus dedos gelaram. Olhou a data. O pagamento havia sido registrado naquela manhã. Sentiu um tremor percorrer-lhe a garganta. Quem deixou isso? Perguntou a mãe quando ela acordou. Não vi ninguém, balbuciou ela. Só ouvi passos. Kate imaginou a figura de Esteban Duran subindo as escadas com o envelope. Sentou-se em silêncio, deixou que a realidade atingisse como uma onda gelada. Isso significava que alguém bisbilhotava sua vida, calculava suas carências. Significava que a dívida já não era só sua, agora levava o selo de uma família disposta a comprar sua gratidão. Levantou-se sem dizer palavra, guardou o recibo em um envelope e beijou Mateu na testa. Depois foi ao hospital com uma decisão firme. O frio cortava o rosto e a folha de papel tremia entre seus dedos. No corredor da administração, Esteban Duran falava com o diretor. Kate se aproximou com passos rápidos. O diretor, surpreso, tentou intervir, mas ela ergueu a voz o suficiente para que ressoasse entre os azulejos. Não preciso de esmola, disse, estendendo o envelope. Esse dinheiro deve voltar para sua conta. Esteban a observou com uma calma que cheirava a arrogância. Não é esmola. É reconhecimento. Minha família recompensa quem protege os nossos. Meu trabalho já tem salário, replicou. Se quiser agradecer, doe para a unidade de pediatria. O diretor pigarreou, desconfortável. Esteban sorriu sem calor. É orgulhosa, admirável e pouco prático. Kate apertou o envelope entre os dedos. Não vão comprar meu silêncio nem minha lealdade para benefício próprio. Os olhos de Esteban se estreitaram, mas não houve resposta agressiva. Ele colocou as mãos nos bolsos do casaco. Conversaremos depois. Virou-se e foi embora, deixando para trás o eco dos sapatos brilhantes. Kate sentiu os corredores se inclinarem, tonta pela tensão. Encostou a testa na parede e respirou até o sangue se aquietar. Minutos depois, Inés a chamou ao seu escritório. Sobre a mesa repousava um documento oficial, pedido de investigação por possível aceitação de benefícios de um paciente. Recebemos uma denúncia anônima, informou Inés. Diz que você aceitou um pagamento pessoal da família Duran. Kate entendeu. Esteban não usava os punhos, usava vazamentos. Não aceitei nada. Tentei devolver. A comissão irá analisar. Por ora, você está sob avaliação. Inés soava satisfeita. Kate saiu com o estômago embrulhado. Tinha caído na tempestade silenciosa que acompanha as grandes fortunas. Voltou ao cubículo de Gael. Ele estava acordado e sua pele tinha um tom mais saudável. Ao vê-la, ergueu a cabeça. Eu te disse, vender o relógio. Não se trata do relógio. Seu pai pagou meu aluguel. Gael arqueou as sobrancelhas. Meu pai quitou minhas dívidas e depois vazou que aceitei suborno. Gael fechou os olhos e murmurou um palavrão. Faz anos que ele compra vontades com cheques. Eu não assinei um contrato sujo e ele me mandou seguranças como aviso. E ainda acha que pode controlar tudo. A empresa dele coloca vidas em risco, sussurrou ela. Concreto oco nas colunas. Gael arregalou os olhos. Você também sabe. Sabia, por isso quebraram minha cabeça. Kate sentiu um arrepio. Tenho que encontrar o dispositivo dele. Pode haver provas. O tablet está no casaco. Se a gente levar a polícia, meu pai vai mover céu e terra para destruí-lo. Preciso recuperá-lo primeiro. Ela o olhou. Isso é muito perigoso. Mais perigoso é se calar, respondeu ele.
A respiração de Gael ficou ofegante ao tentar se sentar. Kate o impediu enquanto ajustava o soro. Escute, meu filho está morrendo sem medicação. E seu pai declarou guerra suja contra mim. Eu não dou conta de tudo. Gael segurou sua mão. Vou lhe dar algo que vale mais que dinheiro. A verdade. A verdade não compra antibióticos. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Confie. Quando os jornalistas tiverem provas, a Urbanova vai afundar. E as ações do meu pai também. Vamos fazer um acordo. Você me ajuda a salvar milhares de famílias. Eu garanto que o Mateu receba tratamento. Kate soltou a mão dele. Não negocie com a vida do meu filho. Isso não é negociação. É destino. Nossos caminhos se cruzaram por um motivo. As batidas do coração dela pulsavam nas têmporas. Atordoada, saiu do box. Cruzou o corredor até a área de depósitos. O auxiliar de plantão cochilava. Ela desenrolou o registro de objetos, encontrou o casaco de couro na prateleira 5. O retirou e apalpou o forro. Dentro, sentia-se um retângulo metálico. O tablet estava lá. Um bip soou próximo, alarme da porta principal. Kate escondeu o casaco sob o braço e foi para a sala de descanso vazia. Tirou o tablet. Estava ligado, pedia uma senha. Tentou a data de nascimento que constava na ficha. Aceito. Abriu-se uma pasta com o título Projeto Aurora. Ao tocá-la, surgiram plantas de vigas numeradas e selos de aprovação falsificados. Ouviu um ruído no corredor, fechou o tablet e o guardou no armário pessoal. Sentiu a eletricidade de quem esconde dinamite. Agora carregava algo que podia derrubar um império. Voltou ao cubículo. Gael dormia exausto. Kate se encostou na parede. A neve batia nos vidros e a sensação de cerco ficava mais densa. No bolso ainda estava o relógio, testemunha muda do pacto improvisado. Quando o turno terminou, ela voltou para casa com um frasco do antibiótico que comprou usando o último limite do cartão de crédito rotativo. 2 parcelas com juros esmagadores, mas que lhe dariam 48 horas de paz. Mateu recebeu a primeira dose entre queixas. A febre caiu para 38. Kate se permitiu chorar enquanto segurava sua mão. No meio da tarde, outra carta apareceu sob a porta. Desta vez continha um documento legal, intimação para a comissão disciplinar. Ela sorriu sem alegria. Era o carimbo final de Esteban. Com dedos firmes, rasgou o papel em tiras e o jogou no lixo. Cerrou o punho. Não venderia sua dignidade por nenhum cheque. Enquanto preparava a sopa, a mente voltou ao hospital, ao tablet trancado no armário. Estava no meio de uma tempestade que não buscou. E embora o vento rugisse, o instinto de cuidar a guiava. Havia salvado a vida de um desconhecido. Agora esse desconhecido oferecia uma chance de expor algo que podia salvar mais vidas, mas também arrastá-la ao abismo. Naquela noite, ao embalar Mateu, pensou na palavra dignidade. Dignidade era dizer não à esmola, sim à verdade, mesmo com as pernas tremendo. Beijou a testa suada do filho e sussurrou: "Vamos resistir." No dia seguinte, antes de sair para o plantão, conferiu o celular. Uma mensagem desconhecida apareceu. Se falar, perde tudo. Assinado, ED. Sentiu o coração acelerar, mas não respondeu. Guardou o celular na bolsa, pegou o relógio de Gael e o colocou na caixa de remédios. Fosse qual fosse o destino, ele decidiria. Pegou um caderno novo e escreveu a lista de antibióticos, os horários das doses e, ao final, 5 palavras que ardiam como brasas: que o medo não mande. No ônibus a caminho do hospital, a voz do locutor anunciava que a Urbanova Construtora faria uma coletiva de imprensa para dissipar boatos infundados sobre a qualidade de suas obras. Kate olhou pela janela. Os prédios se erguiam como colunas de papelão na neblina. Perguntou-se quanto tempo a cidade levaria para descobrir que seus lares eram castelos de cartas. Ao chegar no pronto-socorro, Inés a esperava com um olhar cortante. A comissão será amanhã. Prepare-se. Como quiser, respondeu, devolvendo o olhar sem desviar. Entrou no cubículo. Gael a esperava acordado. Recuperei a jaqueta, sussurrou ela. Temos as provas. Ele sorriu com uma gratidão surpreendentemente terna. Então a guerra começou. Kate expirou devagar. Não gosto dessa palavra. Prefiro chamar de salto de fé. Gael assentiu, apertando sua mão. Vamos saltar. Ela sentiu que, em meio àquele hospital frio, uma aliança nascia, tecida em sangue, medo e esperança.
O relógio na parede marcava 10 horas. Lá fora ainda nevava. Lá dentro, a tempestade mal havia começado e, sem saber, Kate já estava envolvida demais para recuar. Vamos saltar, disse Gael, e a palavra ficou suspensa no ar como uma centelha destinada a acender tudo o que viria depois. Kate abaixou os olhos para checar o acesso venoso, mais para disfarçar o tremor das mãos do que por necessidade. Ao erguê-los, encontrou no rosto dele uma expressão decidida, uma mistura de desafio e gratidão. Cada segundo que passava reforçava a sensação de estar presa a um trem desgovernado, e, mesmo assim, ela não recuou. O relógio da parede marcava 10h05 quando uma vibração percorreu os corredores. Não eram passos, era uma energia densa que anunciava a tormenta. A porta do boque se abriu sem que ninguém a tocasse. Esteban Duran entrou, ladeado por 2 homens corpulentos vestindo ternos escuros. Carregavam maletas com aparência clínica e uma maca dobrável de transporte rápido. O cirurgião Leon tentou se interpor, mas Esteban falou primeiro. Preciso que meu filho esteja pronto em 10 minutos, disse com voz firme como aço. Gael, pálido, se ergueu com esforço, a mão segurando o dreno. Pai, nem sonhe em me tirar daqui, retrucou, firme apesar da dor. Esteban lançou um olhar de meio segundo ao filho e depois se voltou para Kate como se ela fosse um obstáculo irrelevante. Minha equipe cuidará disso. Anúncios em 1 hora. Convém que o CEO apareça recuperado. Gael soltou uma risada amarga que se transformou em tosse. Anúncios? A imprensa está esperando te ver como vítima, não como culpado, disparou com ironia. O médico Leon reiterou que o paciente não estava em condições de ser transferido. Esteban arqueou uma sobrancelha com arrogância. Médicos particulares o estabilizarão melhor, insistiu. Kate deu um passo à frente. Uma ambulância na cidade com esse clima e um pneumotórax recém-drenado é brincar de roleta russa, afirmou. Os seguranças retesaram os ombros, mas Esteban levantou a mão para contê-los. Senhora Moreno, aprecio sua dedicação, disse com cortesia venenosa, mas a decisão não lhe cabe. Gael bateu na grade da cama. Chega! Você me mandou calar e quase fui morto, rosnou. Acha que vai encobrir a estrutura podre da Aurora me mandando para uma suíte com flores, mas eu não permitirei. O silêncio ficou pesado. Kate sentiu o sangue pulsar nas têmporas quando o milionário virou o rosto para ela, como se avaliasse seu papel naquela rebelião. O cirurgião Leon interveio novamente. Qualquer transferência contra indicação médica será denunciada. Esteban sorriu sem perder a compostura. Você é cirurgião, eu sou construtor. Ambos sabemos que toda obra tem seu preço. Então ele tirou um envelope lacrado e o deixou sobre a mesinha de instrumentos. Kate o reconheceu, o mesmo tipo de envelope que quitou seu aluguel. Leon o ignorou, Kate o devolveu com um gesto de desprezo, e aquilo marcou uma rachadura. Esteban percebeu que seu dinheiro não surtia efeito e voltou sua raiva contra o filho. Tudo que você tem fui eu quem construiu, rosnou, e sua teimosia vai destruir a empresa. Gael cerrou os dentes. Prefiro perder os arranha-céus do que ver famílias soterradas, respondeu. Um dos seguranças deu um passo à frente, mas Kate o deteve com voz firme. Se tocar nele, vou chamar a polícia e direi que está interrompendo um tratamento crítico. Esteban soltou um suspiro profundo, aquele suspiro de quem não aceita derrota em público. Aproximou-se 1 centímetro do rosto de Gael e murmurou algo inaudível. Depois se afastou e ordenou que os homens fechassem a maca dobrável. Nos veremos muito em breve, sentenciou. E desapareceu tão rápido quanto havia entrado, deixando um vácuo de ar gelado. Kate se encostou na parede, tentando acalmar o pulso. Gael fechou os olhos, exausto, e a tensão se dissolveu quando o cirurgião aplicou o analgésico. Ele adormeceu em segundos. Então Leon se voltou para Kate. Isso é só o começo, advertiu. Ela assentiu, ciente de que a guerra estava declarada. Minutos depois, quando o corredor retomou seu ritmo normal de emergências, Inés Rivas apareceu com semblante mais afiado do que de costume. Fui chamada pela direção, disse sem rodeios. Amanhã, logo cedo, será avaliada sua conduta. Franziu o nariz com desprezo ao olhar para Gael. A suspeita de relação imprópria entre você e este paciente. Kate sentiu o golpe, mas já não se surpreendia. Nossa, replicou. Suspeita assinada por quem? Inés levantou a pasta. Denúncia anônima. E acrescentou em voz baixa. Aprenda a escolher com quem se envolve. As horas seguintes se tornaram um campo minado. Inés trocou os turnos de Kate sem avisar, fez com que cobrisse 2 períodos e espalhou o boato de que ela recebia favores fora do expediente.
Alguns colegas passaram a olhá-la com desconfiança. Outros, mais sensatos, lhe ofereceram um café e um aperto no ombro. Ela respondia com sorrisos tensos e seguia trabalhando. Naquela madrugada, enquanto ajustava a bomba de infusão de um paciente idoso, sentiu uma tontura. Estava há 30 horas sem dormir. O amanhecer da comissão chegou nublado. Kate entrou na sala de reuniões com um jaleco impecável, o cabelo preso e as olheiras disfarçadas com uma leve maquiagem emprestada pela estagiária mais jovem. Do outro lado da mesa, 3 membros do comitê de ética revisavam pastas. Inês estava de pé ao lado de um projetor. Exibiu slides com supostas irregularidades, fotos de Kate ao lado de Gael na cama hospitalar, tiradas do corredor com lente teleobjetiva, vozes em off sugerindo confidências noturnas. Ao terminar, sorriu satisfeita. Kate pediu a palavra, respirou fundo e relatou ponto a ponto a noite da internação, os procedimentos realizados, a intervenção do cirurgião e a visita coercitiva de Esteban. Uma das membros, a doutora Bernal, perguntou se havia prova de que o empresário tentará suborná-la. Ela entregou o envelope intacto, ainda lacrado. Ao abri-lo, uma avalanche de cédulas caiu sobre a mesa. Silêncio absoluto. Inês empalideceu. A doutora Bernal olhou para ela com severidade. A chefe de enfermagem sabia dessa tentativa de suborno? Inês balbuciou algo sobre desconhecimento. O segundo membro, formado em direito, apontou para as fotos. Isso não prova relação amorosa, comentou. Apenas cuidados típicos de enfermagem. O terceiro membro, um cirurgião veterano, se inclinou na direção de Kate. Deseja acrescentar algo? Ela pensou em Mateu, no antibiótico insuficiente, no tablet escondido. Sim, disse. Desejo acrescentar que meu paciente possui informações que podem salvar vidas, e que seu pai pretende silenciá-lo. É meu dever protegê-lo. A reunião foi encerrada sem sanção imediata, estudariam os fatos. Inês saiu sem esperar o veredicto. No corredor, esbarrou em Kate com o ombro. Você não sabe com quem está se metendo, murmurou. Kate a deixou ir, sem desperdiçar forças para responder. Havia muito pela frente. Ao meio-dia, enquanto colocava novos curativos em Gael, ele abriu os olhos e encontrou o rosto cansado de Kate. Como foi a comissão? Perguntou. Eles ainda estão deliberando, respondeu ela. Ele tentou fazer uma piada, mas a dor o fez morder o lábio. Kate apalpou o tórax para verificar o dreno. Eles vão apertar até você confessar, disse Gael, e não se referia à infecção no pulmão. Ela suspirou. Confessar o quê? Que eu existo. Gael sorriu com ironia e depois levou a mão livre à cabeça. Meu pai não vai parar, advertiu. Vai atrás da sua reputação, destruirá tudo o que você ama. O que você ama, Kate? Ela demorou a responder. Meu filho. Minha mãe. As mesmas pessoas que cuido. Ele assentiu, como aceitando o peso daquelas palavras. A noite caiu com Mateu piorando. Da sala de estar, Dora ligou para o hospital. Sua voz estava embargada. A febre está beirando 42. Não consigo baixar. Kate sentiu um frio subir pela nuca. Pediu permissão para se ausentar, mas Inês negou. Deixe nas mãos da emergência pediátrica, sentenciou. Kate desligou, mordendo os lábios para não gritar. Enquanto limpava um bisturi, o ramal interno tocou. A chefe da pediatria solicitava sua presença urgente na UTI infantil. Mateu havia sido transferido por uma ambulância comunitária. Seu coração parou e depois disparou. Largou os instrumentos, ignorou os protestos de Inês e correu pelos corredores, o jaleco abrindo-se como uma asa quebrada. Na UTI, viu seu filho entubado, o peito subindo e descendo com esforço assistido. O médico explicou o diagnóstico cruel, bronquiectasias avançadas, uma complicação rara que exigia ressecção pulmonar assistida por videocirurgia e um protocolo experimental de fármacos imunomoduladores. 2 milhões de rublos, disse, sem rodeios. Kate fixou o olhar no monitor de saturação, que marcava 84%. A cabeça zumbia, o número não era dinheiro, era uma parede impossível. O médico acrescentou que, quanto mais demorassem, menor a esperança. Kate saiu do boxe cambaleando, sem sentir as pernas. Encostou a testa no vidro do corredor, como naquele dia com o termômetro colado ao coração. Pegou o celular, buscou o número de Gael e ligou. Ele atendeu no segundo toque. A voz dele soava rouca, sonolenta. Kate. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. O Mateu está morrendo.
Um fio de choro atravessou sua garganta. Do outro lado, silêncio por um segundo, depois a resposta. Estou indo agora. Desligou e sentiu que, ao menos, não cairia sozinha. Poucos minutos depois, ouviu um alvoroço na entrada principal. Gael chegava em uma cadeira de rodas empurrada pelo cirurgião Leon e seguido por uma enfermeira. Exigiu ver o menino. Leon protestou. Ele tinha acabado de ser drenado, podia colapsar. Gael ignorou, levantou-se, apoiado no corrimão, e avançou arrastando a perna. Kate o encontrou no saguão. Nem pensar, disse ela. Volte para a cama. Mas ele a segurou pelos ombros. Não tenho tempo. Mateu também não. Assinei uma procuração bancária. Seu problema de dinheiro não existe mais. Ela negou com a cabeça, chorando. Não posso aceitar. Gael a interrompeu. Não estou comprando sua dignidade. Estou sustentando. Leve-me até ele. Entraram juntos na UTI. Gael se aproximou da cama infantil, inalando ar com dor. Olhou o rosto febril de Mateu. Lembrou-se de si mesmo menino, correndo entre colunas de cimento na obra do pai. Tocou o lençol e murmurou. Aguenta firme, campeão. Virou-se para a médica de plantão. Procedam. Tudo o que pedirem, eu cubro. A médica confirmou a autorização eletrônica. Kate cobriu o rosto. Lágrimas e alívio brigavam, chocando com orgulho. Gael voltou a cambalear. Ela o amparou e o levou de volta à cadeira. No corredor, afastaram-se dos curiosos. Kate o abraçou sem pensar. Obrigada, disse, mal audível. Ele encostou a cabeça em seu ombro. Isso não acabou, avisou. Porque meu pai não vai permitir essa operação se souber que eu a financiei contra a vontade dele. Precisamos ser mais rápidos. Kate levantou o olhar e viu Inês no final do corredor, observando a cena com olhos como lâminas. Horas depois, enquanto Gael recuperava o fôlego em seu quarto, apareceu um mensageiro com um envelope lacrado endereçado a Kate. Dentro, a suspensão imediata do trabalho, assinada pela diretoria provisória, por conduta imprópria, conflito de interesses. Ordem de desocupação do hospital em 30 minutos. Kate sentiu o chão sumir sob seus pés. Apresentou-se diante de Inês com um envelope tremendo. Você perdeu a cabeça? Gritou. Inês sorriu com a vitória pintada nos lábios. Protegi a reputação do centro, replicou. Você é um risco. Kate quis bater na mesa, mas se conteve. Não vou sair, disse. Meu filho está na UTI deste hospital. Inês deu de ombros. Pode visitá-lo, mas não trabalhar aqui. Amanhã sua licença será revisada. Kate saiu cambaleando em direção ao quarto de Gael. Ele entendeu ao vê-la, leu a notícia em seu rosto. Sem hesitar, pegou sua mão. Isso virou guerra aberta. Vamos expô-los. Vou divulgar os planos hoje mesmo. Kate mostrou o tablet escondido sob o casaco. Vai, mas da cama, ordenou ela, conectando o dispositivo ao Wi-Fi interno. Gael se sentou, a ferida supurava sob o curativo, mas sua mente parecia queimar com energia renovada. Abriu a pasta Aurora e selecionou arquivos criptografados. Preciso de imprensa independente, afirmou. Você conhece alguém? Ela pensou um instante. A jornalista investigativa que assinou aquele artigo esquecido sobre concreto falso, Lídia Alarcon. Trabalha da periferia, não se vende. Gael assentiu. Ligue para ela. Diga que tem o detonador. Kate ligou, explicou rapidamente. Lídia prometeu chegar em 1 hora. Gael a incentivou a fazer cópias na nuvem antes que a rede fosse cortada. Enquanto transferiam os dados, um apagão sacudiu a sala. As luzes piscaram e se apagaram por 5 segundos. Reiniciaram com um zumbido. Coincidência demais. Leon entrou alarmado. Sistema sob ataque, grupos externos tentando derrubar os servidores. Kate entendeu. Esteban havia iniciado sua ofensiva. Em meio ao caos, seguranças se aproximaram com ordens de apreender todos os dispositivos eletrônicos suspeitos. A enfermeira jovem alertou Kate, e ela deslizou o tablet sob o travesseiro de Gael. Quando seguranças chegaram, ele fingiu dor aguda. Kate gritou que o analgésico tinha acabado. Aproveitou a distração para passar o tablet para o bolso interno do jaleco e depois para a maleta de fórmulas nutricionais que uma auxiliar colocava na estante. Os seguranças reviraram o quarto e saíram de mãos vazias. Gael sorriu entre suspiros.
Você se move rápido, disse. Talvez rápido demais, respondeu ela, porque o telefone fixo tocou com urgência. Ao atender, uma voz metálica anunciou: seu filho sofreu uma parada respiratória. Venha imediatamente. Kate saiu correndo. Gael tentou se levantar, mas o cirurgião o impediu. Ela chegou ao UTI. O monitor de Mateu mostrava uma linha instável. A equipe pediátrica realizava manobras. O tempo virou líquido. Após 90 segundos eternos, um sinal contínuo anunciou o retorno da atividade cardíaca. Mateu respirava com a ajuda de aparelhos. O médico explicou que o pulmão direito havia colapsado e aceleravam a cirurgia. Kate colocou a touca estéril e pediu permissão para ficar. Os cirurgiões aceitaram sua ajuda na preparação do campo operatório. Enquanto vestia o avental estéril, percebeu que seu pulso se acalmava. Tinha um propósito: ganhar mais um minuto para o filho. A operação começou ao anoitecer. Gael ainda estava em seu leito, sendo cuidado por Leon, que mantinha vigilância dobrada. Em outra ala do hospital, Inés participava de uma videoconferência com Esteban Duran e a diretoria. Alegava que a enfermeira suspensa havia se infiltrado na sala de cirurgia sem autorização. Esteban exigia que ela fosse retirada imediatamente. O diretor hesitou, ciente da capacidade de Kate na cirurgia. Inés pressionou com argumentos legais. Esteban ofereceu uma doação se acatassem sua ordem. O diretor cedeu, ordenou à segurança que retirasse a enfermeira. Enquanto os cirurgiões retiravam parte do lobo inferior de Mateu, 2 seguranças invadiram. Kate segurava o retractor costal. O chefe da cirurgia pediátrica gritou que ninguém tocava em sua instrumentadora no meio de uma ressecção. Os seguranças hesitaram. Lídia, a jornalista, observava pela janela com seu crachá de imprensa e gravou tudo. Na confusão, Kate terminou a sutura bronquíaca e se afastou para permitir o fechamento. O chefe a abençoou com o olhar. Somente ao sair da sala cirúrgica, trêmula e coberta de suor, ela voltou a ver Inés com o documento de suspensão. Desta vez, Kate o rasgou na cara dela. Me denuncie por rasgar papel, disse. A jornalista tirou fotos. Inés recuou, consciente da câmera. De madrugada, Mateu dormia sedado na UTI, a saturação em 92. A cirurgia tinha sido bem sucedida. Kate saiu, encontrou Gael sendo empurrado em uma cadeira por Leon. Ambos iam rumo à tomografia de controle. Gael estendeu a mão boa e apertou o pulso de Kate. Está vivo? Perguntou ela. Ele respondeu com olhos acesos. Vivo, e pronto. Kate entregou o tablet a Lídia. Aqui está a estrutura oca da Aurora e outras 80 obras, sussurrou. A jornalista o guardou na mochila. Vou citar fontes anônimas, prometeu. Gael deu acesso às senhas. Tudo se ativou, servidores externos, e-mails criptografados. O relógio no corredor marcava 4 da manhã quando o mundo começou a se inclinar para a verdade. Esteban, ao saber da parada cardíaca do neto, apareceu na UTI. A doutora Bernal deteve e explicou que o menino estava vivo graças à cirurgia imediata. Foi a enfermeira suspensa quem instrumentou, acrescentou com fria satisfação. Esteban cerrou os punhos. Não respondeu, deu meia volta e foi para o carro. Lá dentro, descou um número. Do outro lado, a voz de um sócio. Os meios alternativos estavam publicando plantas vazadas. Era tarde demais. Ao amanhecer, Kate sentou em uma cadeira diante do leito de Gael. Ele dormia tranquilo. Ela sentiu a adrenalina abandonar, deixando-a vazia. Olhou para as mãos trêmulas. Haviam-se passado 48 horas desde que a dívida governava sua vida. Agora a dívida era outra: manter-se firme por aqueles que confiaram nela. O celular vibrou. Mensagem de Lídia. História publicada. Alicerces ocos expostos. Governo abre investigação urgente. Kate deixou a cabeça cair contra a parede, fechou os olhos e permitiu um pequeno sorriso. Era apenas a primeira batalha, ela sabia, porque Esteban ainda contava com exércitos de advogados. E apesar de tudo, a noite havia terminado com Mateu vivo e a verdade lá fora. No silêncio que antecede a troca de turno, ouviu passos suaves. O cirurgião pediátrico apareceu para dizer que o prognóstico era reservado, mas favorável. Ela apertou sua mão e sentiu as lágrimas que se recusava a soltar. Atrás da porta, Inés espiava, derrotada, mas não vencida. Planejava seu próximo movimento: acusar o hospital de vazar informações confidenciais. Esteban faria o mesmo.
Kate ignorava essas tramas políticas, porque aquela hora só importava o som rítmico do respirador de Mateu e o batimento firme do monitor de Gael. Ainda não havia trégua, embora em seu peito nascesse uma nova certeza. O medo, finalmente, não mandava. O silêncio que seguia ao toque rítmico dos monitores durou apenas alguns minutos. Às 6 em ponto, o corredor se encheu de passos apressados. Gael chegava empurrado em uma cadeira, flanqueado desta vez por 2 jovens advogados com rostos de estudantes e determinação de mercenários. Carregavam pastas com etiquetas vermelhas e uma maleta com conectores médicos. O cirurgião Leon murmurou algo sobre repouso, embora essa palavra soasse estranha quando a vida pendia de contratos e respiradores. Gael parou diante da porta da UTI infantil e pediu para ver o responsável pela unidade. Quando a chefe pediátrica apareceu, ele falou sem rodeios. Tem um helicóptero sanitário, um ECMO portátil e uma vaga na clínica Renascer. A transferência requer autorização da família e assinatura de responsabilidade. A doutora o avaliou de cima a baixo, viu a palidez sob a cicatriz na testa, mas acima de tudo percebeu o fogo decidido de quem não aceita um não. A operação terminou há poucas horas, lembrou, a criança pode descompensar durante o voo. Gael abriu a maleta, monitoramento contínuo, anestesista a bordo, incubadora com pressão positiva. Perdi quase tudo, menos o tempo, e o tempo está acabando, concluiu. Kate, exausta e com o avental salpicado de sangue seco, saiu da sala de lavagem, ouviu a conversa e sentiu um nó estranho, gratidão misturada com pânico, porque colocar Mateu em um helicóptero era uma aposta. Ela o olhou, e ele sustentou seu olhar sem piscar. Confio na sua decisão, disse ele, mas lembre-se de que o risco de não fazer aumenta a cada hora. Kate entrou na UTI, aproximou-se da cama de Mateu, passou os dedos sobre o curativo da minúscula toracotomia. A saturação se mantinha, embora cada inspiração parecesse um esforço titânico. Lembrou das conferências sobre ECMO neonatal, dos casos bem-sucedidos e dos que terminaram em filas de transplante. Pensou na mãe sentada em um sofá já com cheiro de velho, nos meses de trabalho adiados, nas manchetes que cresciam lá fora, colunas ocas, acusações cruzadas, um gigante imobiliário prestes a ruir. Colocou a mão sobre o tórax do menino, sentiu o batimento sob os cabos. Depois saiu, posicionou-se diante de Gael e da chefe pediátrica. Aceitamos, anunciou, mas eu irei no helicóptero. A doutora sentia antes mesmo que Kate terminasse a frase. Era a única forma de convencer a outra mãe que chorava na sala ao lado de que os recursos do hospital não estavam sendo desviados por capricho. Meia hora depois, o terraço zumbia com os rotores. Gael, envolto em um cobertor, apoiava-se em sua bengala improvisada enquanto via 2 paramédicos transportarem a maca com Mateu dentro da cápsula transparente. Kate ajustou os cintos, colocou uma pequena manta azul sob os pés descalços do menino e sussurrou palavras que soavam como canções antigas. Antes de subir, Gael segurou sua mão. Não peço que confie em mim pelo que sou hoje, disse ele, mas pelo que quero ser amanhã. Ela apertou seus dedos, subiu a escada e o helicóptero decolou em meio a redemoinhos de neve. O trajeto durou 45 minutos que pareceram 45 anos. Kate monitorou a pressão, controlou cada bip, combateu o tremor das mãos com protocolos repetidos na mente. Ao aterrissar no heliponto da clínica privada, pessoal com uniformes novos e rostos treinados assumiu o turno. Kate assinou documentos, acompanhou a cápsula até o Centro Cirúrgico de Cuidados Avançados onde já aguardava uma equipe de cirurgiões torácicos. Um diretor da área lhe entregou um telefone com linha direta para o escritório de Gael. O Sr. Duran cobre tudo, disse, qualquer coisa que precisar. Ela deixou o telefone sobre a mesa e ficou observando a indução anestésica. 10 segundos antes da intubação, o anestesista convidou as mulheres a saírem. Kate pediu para ficar como observadora. Concederam-lhe por cortesia, talvez pela fama de heroína anônima nas redes. Horas depois, quando o estado respiratório se estabilizou, Kate desabou em uma poltrona no corredor. Ainda tinha máscara pendurada quando ouviu seu nome numa televisão ligada em volume baixo. O noticiário local mostrava a capa digital de Lídia Larcon, alicerces de papelão, Urbanova no olho do furacão. Fotos de vigas ocas, gráficos de valorização imobiliária e capturas de e-mails internos iluminavam a tela. Uma repórter ao vivo acrescentava que o Ministério das Obras Públicas havia aberto uma investigação e que a bolsa suspenderá a cotação da construtora. Kate engoliu em seco ao ver a imagem de Esteban escoltado por seus advogados entrando em um prédio governamental. O apresentador concluiu que a empresa falará de um ataque infundado e que o CEO, convalescente, não faria declarações. Gael seguia em um hospital público, mas seu rosto já era símbolo de dissidência.
De volta ao Hospital Central, amanhã tinha se tornado um ringue de boxe. A comissão disciplinar retomou a sessão com Inés Rivas à frente de um discurso que pretendia transformar Kate em parasita moral. A sala estava cheia, parte da equipe assistia para ver quem seria o próximo a cair. Inés falou com tom grave sobre a pureza do ato médico e denunciou o vazamento de prontuários. Mostrou impressões de conversas que supostamente envolviam Kate pedindo dinheiro. Na última fila, a jornalista Lídia transmitia ao vivo para um canal digital. De repente, o cirurgião Leon se levantou, pediu a palavra e projetou uma gravação, câmera de segurança da farmácia, data de 4 meses atrás. Na imagem, Inés discutia com um fornecedor privado e colocava 3 caixas de opioides numa bolsa pessoal. Leon apresentou ainda testemunhos de auxiliares sobre turnos manipulados e um áudio onde Inés pedia um incentivo para antecipar intervenções de pacientes com seguro prêmio. Murmúrios tensionaram o ar. Inés tentou contra-atacar dizendo que aqueles arquivos eram editados. Então, as portas se abriram. Esteban Duran, impecável em traje, avançou entre as cadeiras e largou uma pasta sobre a mesa do comitê. Dentro, registros bancários e mensagens onde Inés exigia propina para que Urbanova pudesse reservar salas cirúrgicas para visitas da imprensa. Esteban falou em tom neutro. Meus assessores detectaram irregularidades. Decidi colaborar, disse, e se afastou. Sabia que com a bolsa suspensa, sua reputação começava a afundar. Oferecer a cabeça de Inés era manobra de distração, mas também um ato de vingança por não ter conseguido frear o filho. O comitê deliberou 10 minutos e leu o veredito. Inés seria rebaixada a enfermeira básica com suspensão salarial até nova avaliação. Um murmúrio explodiu, mistura de alívio e medo. Inés saiu cambaleando, bateu a porta. Seu reinado de gelo derreteu em público. Kate soube da notícia enquanto tomava um café morno que o residente de Renascer lhe oferecia. A médica pediatra entregou o boletim. Mateu respondia bem ao ECMO, a pressão arterial estava estável, os marcadores inflamatórios em queda. As lágrimas dela caíram no copo de papel, misturadas ao amargor do café requentado. Alguém chamou seu nome. Era Lídia, que havia saído do tribunal ao ver o destino selado de Inés. Trazia uma bolsa com roupas limpas e uma mensagem no celular. Gael pergunta se você pode sair às 5. Kate arqueou as sobrancelhas. Lídia riu. Compromisso. Eu fico de olho no Mateu, prometeu. Faltavam 20 minutos para 5 quando Gael apareceu em Renascer com um casaco longo e uma leve claudicação disfarçada por palmilhas ortopédicas. O segurança da recepção protestou pela falta de alta médica, mas se calou quando Gael assinou um documento de isenção e deslizou um cartão preto. Kate, que estava 2 dias sem maquiagem e 3 sem dormir, sentiu um arrepio. Gael a conduziu a um carro modesto, um utilitário cinza com aquecimento quase inoperante. Não vou te exibir em um esportivo, esclareceu. Esses dias os paparazzi sentem cheiro de sangue. Dirigiram rumo aos subúrbios, evitando rodovias vigiadas. Chegaram a um bairro de casas de tijolo com grafites. O carro parou em frente a um estabelecimento com placa antiga, Café Alegria. Lá dentro, paredes revestidas de madeira, toalha xadrez e um aroma de pão doce que competia com lembranças de infância. A garçonete cumprimentou Gael com carinho. Desde os 8 anos não vinha aqui, exclamou. Ele sorriu e apontou a mesa no canto, onde o sol poente entrava filtrado por um vidro empoeirado. Pediram chocolate quente e alguns pastéis de maçã. Gael tirou o casaco, revelando a faixa no lado do corpo. Kate perguntou se doía. Ele confiou que as endorfinas do momento faziam seu efeito. Conversaram sobre Mateu, sobre a mãe dele, sobre o absurdo que era a palavra dívida derrubar vidas. Kate confessou que o helicóptero lhe havia partido a alma, porque não sabia se confiava na medicina privada ou nos milagres. Gael disse que confiança é uma ponte, e pontes se constroem com vigas fortes, não com colunas vazias. Ela riu, uma piada de engenheiro, mas gostou. Ele respirou fundo e explicou por que quis ser arquiteto antes de herdar a cadeia de concreto. Sonhava em projetar bibliotecas, não palácios de luxo. O pai o pressionou a rentabilizar. Quando viu o primeiro balanço, assustou-se com a facilidade de comprar vontades. Substituir vigas por promessas custou menos do que convencer uma criança a ler. Assim começou a fissura. Kate, ouvindo, entendeu pela primeira vez que a raiva de Gael vinha de trair seu próprio sonho. De repente ele ficou em silêncio e tirou um envelope pequeno de papel reciclado. Dentro havia uma fotografia desgastada, um retrato de Gael menino sentado naquela mesma mesa com uma mulher de cabelo castanho que sorria para a câmera. Minha mãe, disse com voz suave, ela me trazia aqui depois da escola.
Morreu antes de ver no que me tornei. Voltar hoje era fechar um círculo. Kate segurou a foto, sentiu ternura e pena. Tive medo de me apaixonar por alguém de outro planeta, confessou. Gael perguntou de que planeta ela achava que ele era. A Terra, respondeu ela, fértil e perigosa ao mesmo tempo. Ele riu. Eu não venho de outro mundo, assegurou. Só do mesmo lugar onde você salva vidas e eu tento construí-las. O coração de Kate bateu com uma força que doía. Pagaram e saíram para o ar frio. Os postes já começavam a acender quando voltaram para o carro. Gael pegou um desvio e dirigiu em direção a uma encosta onde o vento assobiava entre antenas. Desligou o motor, desceu e abriu a porta do porta-malas. Tirou um buquê de flores silvestres, margaridas, camomila, alguns caules de lavanda murcha. Tinha comprado de uma senhora na porta do café. Voltou para Kate e, sem avisar, ajoelhou-se na terra gelada. O vento agitava seus cabelos molhados de suor. Kate, disse com voz firme, você não curou meu corpo, você devolveu minha alma. Quero que nossa missão seja construir um lar que não desabe. Você quer casar comigo? Ela sentiu o tempo suspender. Olhou o buquê simples, pensou em Mateu respirando numa bolha de pressão positiva, pensou na mãe que talvez sorrisse diante da televisão ao ver a queda de Ness. Pensou também em Esteban, um homem capaz de destruir bairros para salvar seu sobrenome. E, com todo esse turbilhão dentro, disse sim, num sussurro que pareceu um trovão na noite calma. Gael se levantou, abraçou Kate. As flores foram amassadas entre eles, soltando o aroma de campo. Enquanto dirigiam de volta para a clínica, o celular de Gael vibrou. Era uma mensagem do pai. Te espero amanhã às 10. Venha sozinho. Gael mostrou para Kate, que franziu a testa. Ele disse que precisava ir. Ela respondeu que não confiava em armadilhas. Ele a tranquilizou. A imprensa já sente cheiro de sangue. Esteban não pode agir como antes. Ao chegar, subiram à UTI. Mateu dormia, temperatura equilibrada, pulmões oxigenados com o zumbido constante da máquina. Kate aproximou a cadeira, passou a mão na bochecha dele. Gael ficou a um passo, respeitando o quadro. Tudo parece estável, comentou a pediatra que analisava um gráfico. Boas perspectivas. Kate fechou os olhos, agradecendo por dentro. No hospital central, Inés recolhia seus pertences. Ninguém a acompanhou. Cruzou corredores onde chegou a reinar. Saiu pela porta dos funcionários e se perdeu entre sombras, decidida a contatar um blog sensacionalista para vazar sua própria versão. Alegaria conspiração de feministas e traficantes de órgãos, misturando verdades e mentiras. Sua queda não seria silenciosa. Ao amanhecer, o escritório temporário da direção do hospital reuniu-se com o comitê de ética. O cirurgião Leon apresentou um relatório que exonerava Kate e a propunha para condecoração interna. O diretor aceitou a contragosto. A fama do centro pendia por um fio. Transformar a enfermeira em símbolo de integridade era estratégia de imagem. Kate soube por uma ligação da doutora Bernal. Sentiu-se feliz, embora sua prioridade continuasse sendo Mateu. Às 9h50 do dia seguinte, Gael entrou sozinho no escritório do pai na torre corporativa. Na sala envidraçada, Esteban observava o horizonte. As manchetes na tela gigante mostravam ações em baixa e repórteres diante de sedes embargadas. Pai e filho se olharam como dois generais exaustos. Esteban falou primeiro, você ainda pode deter a avalanche. Gael respondeu que o concreto contaminado já havia sido despejado, a avalanche rolava há anos. Esteban pediu para negociar. Gael ofereceu uma única condição, financiar as famílias afetadas e entregar as licenças falsas. O rosto do pai se contraiu, depois relaxou como uma máscara que cede. Você vai se casar com a enfermeira? Perguntou. Gael assentiu. Esteban deslizou um dossiê sobre a mesa, relatórios de detetives privados sobre a vida de Kate. Ela não aceita subornos, apontou, e isso vai te arrastar para o fundo. Gael sorriu pela primeira vez desde que entrou. Prefiro o fundo com ela do que o sótão de papelão, respondeu. Esteban apertou os dedos. Assine isso, disse, e compartilharemos a culpa. Gael folheou o documento. Cessão de poder a um conselho gestor. Rasgou. Hoje as assinaturas falsas acabaram, sentenciou, e saiu sem olhar para trás. Ao meio-dia voltou para renascer. Kate o esperava na cafeteria com um avental de voluntária. Havia passado a manhã distribuindo sucos para os pais que viviam junto às camas dos filhos. Ele a envolveu com os braços. Ela se recostou, sentindo que o coração já não carregava chumbo, mas esperança.
Não quis perguntar como tinha ido a reunião, ler os resultados nos jornais e nos olhos de Gael. Eles brilhavam, bastava. Mateus saiu da ECMO na semana seguinte. Respirava sem máquina, a voz rouca pediu água, e quando viu Gael, estendeu a mão para bater os punhos. Gael mostrou o desenho de uma ponte que havia feito na clínica de reabilitação, um arco azul sobre um lago, com 3 figuras sobre estrada. Naquela tarde, Kate levou sua mãe para ver o neto. Dora abraçou Gael e pediu que cuidasse da filha melhor que qualquer remédio. Ele prometeu, com uma solenidade rara em um homem que acabava de aprender a confiar. Naquela mesma noite, o diretor do Hospital Central organizou uma coletiva de imprensa improvisada. Anunciou a demissão oficial de Inês e a criação de um fundo de segurança para pacientes patrocinado, curiosamente, por doações anônimas. Todos reconheceram a mão de Esteban tentando limpar seu nome. Kate participou a pedido da diretoria, tornou-se o rosto da reforma. Diante dos flashes, pensou em como era irônico. Ela só queria trocar curativos e baixar febre, e agora posava como exemplo de ética. Sentia-se desconfortável, embora aceitasse que grandes histórias às vezes crescem sem pedir permissão. Ao sair, encontrou Gael apoiado na moldura da porta. A neve caía em flocos suaves, sob a luz do hospital brilhavam como confetes. Ele ofereceu o buquê murchado, agora meio seco mas com cheiro de campo. Ela o guardou como se guarda um segredo. Juntos caminharam rumo às luzes da cidade, sem saber quantas colunas vazias ainda permaneciam em pé, embora certos de que as que importavam, as que sustentam a vida, deveriam ser preenchidas com amor e verdade. Na entrada principal pararam, cercados por jornalistas que gritavam perguntas. Então, sem se importar com a multidão, ele voltou a ajoelhar-se e repetiu a proposta, desta vez com microfones abertos, para que ninguém duvidasse de sua decisão. Kate aceitou, e a ovação cobriu o zumbido da neve. Entre flashes, viu o diretor do hospital sorrindo forçado, viu a doutora Bernal aplaudindo discretamente, e também divisou Esteban junto ao seu carro preto olhando a cena com expressão indecifrável, talvez derrotado, certamente preocupado. Nada disso importou muito quando Gael beijou a mão de Kate, e ela levantou o buquê murchado como se fosse a tocha que ilumina um novo caminho. A multidão aplaudiu, os celulares registraram a cena que naquela mesma noite daria a volta no país. E assim, entre luzes frias, cheiro de cloro hospitalar e promessas sussurradas, ambos entenderam que o mais caro não era o preço da vida, mas a coragem de defendê-la a cada batida. A neve continuava caindo quando as câmeras abaixaram e o murmúrio dos jornalistas foi se apagando pouco a pouco, mas Kate ainda sentia a vibração dos flashes dentro do peito. Gael a segurou pela cintura, e o buquê de flores silvestres, esmagado entre suas mãos, parecia um pequeno incêndio amarelo contra a noite gelada. Um policial de plantão abriu-lhes passagem até a entrada principal do hospital. Atrás, ficavam gritos de manchetes e a figura distante de Esteban Durão observando através do para-brisa embaçado de um sedã escuro. Dentro, o cheiro de cloro recebeu o casal como um lembrete de onde eles tinham se conhecido. A doutora Bernal, sempre discreta, piscou para Kate e ergueu a pasta que trazia debaixo do braço. Aconteceu algo curioso, anunciou. O comitê decidiu condecorar a enfermeira Moreno com a medalha de serviço humanitário. Kate soltou uma risada incrédula. Há um mês queriam me expulsar, comentou. A doutora respondeu que a vida é um eletrocardiograma. Se a linha se mantém reta, significa que tudo acabou. Gael percebeu a brincadeira médica e beijou a bochecha de Kate, até que um auxiliar lhes lembrou que Mateus esperava na área pediátrica. O menino dormia com a mão sobre um ursinho de pelúcia novo. Seus pulmões funcionavam sozinhos, com apenas uma cânula nasal de apoio. Quando acordou e viu Gael apoiado no corrimão, buscou a mão de Kate e perguntou se o homem que lhe ensinara a desenhar pontes coloridas ficaria para sempre. Kate pousou os dedos na sua testa e respondeu que sim, enquanto Gael prometia que não iria embora de novo. Mateus exigiu provas. Um anel, disse, porque é assim que os heróis dos videogames fazem. Gael ergueu uma sobrancelha e olhou para Kate, que deu de ombros. Coisas de criança. Naquela mesma noite ele enviou uma mensagem cifrada a um joalheiro do bairro. Não queria diamantes, mas 2 alianças de prata feitas à mão, com a inscrição bater e construir. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões. A queda da bolsa da Urbanova provocou pânico no setor imobiliário. Alguns colunistas acusavam Gael de traidor da sua classe, enquanto milhares de famílias o chamavam de salvador porque finalmente os prédios inseguros eram inspecionados. Esteban se refugiou em sua residência nos arredores, assistido por um pequeno exército de assessores que tentavam negociar com os promotores. Gael visitou o pai 3 vezes.
A primeira foi um cruzamento de reprovações. A segunda, um silêncio mútuo no terraço, olhando um lago congelado. A terceira, um avanço. Esteban entregou um envelope que continha a constituição de um fundo beneficente. Cada vida vale ouro, inspirado na frase de Dora, mãe de Kate, que ele ouvirá na televisão. O fundo seria financiado com a venda da coleção pessoal de arte do empresário e serviria para conceder bolsas a profissionais de saúde que cursassem especialidades pouco lucrativas. Gael levou o documento para Kate, que o leu várias vezes antes de aceitar que aquilo não era suborno, mas um ato tardio de expiação. Enquanto isso, a ex-chefe Inés Rivas descobria o que significava trabalhar na base da pirâmide. Ela foi designada para trocar lençóis de madrugada e recolher resíduos biológicos. Suas mãos, sempre perfeitas, apresentavam rachaduras que ardiam com o álcool. Uma tarde ela coincidiu com Kate no elevador. Inés segurava um balde de instrumentos sujos. Kate levava uma caixa de brinquedos doados para a sala de reabilitação. A ex-chefe evitou seu olhar, mas pouco antes da porta se abrir, ousou falar. Posso te odiar, disse com voz rouca, ou te agradecer pela lição. Ainda não decidi. Kate respondeu que o ódio pesa mais do que qualquer balde. Inés baixou o olhar. Vou comprovar, murmurou, e desapareceu pelo corredor. A primavera chegou antes do esperado, e com ela a decisão de celebrar o casamento no pátio interno do hospital, onde 2 macieiras resistiam à poluição desde tempos imperiais. O diretor aceitou o pedido porque as câmeras já não apontavam para o escândalo imobiliário, e as pessoas precisavam de uma história iluminada. Na manhã da cerimônia, o céu estava claro, e as pétalas brancas que cobriam as mesas se misturavam com restos de neve. Os pacientes que podiam andar espiavam pelas janelas, outros, em maçãs, imitavam aplausos batendo os lençóis com os dedos. As enfermeiras enfeitaram o soro com fitas verdes, e os auxiliares trouxeram um alto-falante emprestado para a música. Kate apareceu com um vestido marfim emprestado pela filha do cirurgião Leon, simples, mangas 3/4 e cintura marcada. Dora segurava o buquê, orgulhosa em pé, embora sua pressão alta aconselhasse sentar-se. Mateu usava um pequeno terno cinza e as alianças amarradas a um carrinho de brinquedo que puxava pelo corredor enquanto fazia o som de um motor imaginário. Gael esperava sob a macieira principal vestido com um terno azul escuro que parecia sóbrio, mas escondia um detalhe. O forro interno tinha as marcas de mãos de crianças estampadas em tinta têxtil, obra dos pequenos internados na ala de oncologia. O menino que liderava essa iniciativa, um ruivo de 7 anos, apresentou o presente diante de todos, e Gael se abaixou para abraçá-lo, quebrando o protocolo e provocando risadas. A cerimônia foi breve. O capelão do hospital se encarregou de pronunciar poucas frases. Falou de pontes e bandagens, de edifícios que protegem e de mãos que consolam. Quando perguntou se havia objeções, ninguém falou, salvo um grito distante de alguém na porta principal. 2 ativistas seguravam cartazes acusando Gael de deslocar famílias quando sua empresa comprava terrenos. O chefe de segurança se aproximou, mas Kate fez um gesto pedindo que os deixassem. Ela caminhou até eles, ainda com buquê, e disse que o primeiro projeto do fundo Cada Vida Vale Ouro seria reabilitar 100 moradias sociais usando os materiais devolvidos pela Urbanova. Ofereceu-lhes a possibilidade de participar do primeiro leilão de arte para financiá-lo. Os ativistas não esperavam diálogo, abaixaram os cartazes e foram embora sem mais. Quando Kate voltou, a multidão aplaudia mais forte do que antes, e o capelão retomou a bênção. Ao trocar as alianças, Mateu adiantou-se com seu carrinho, o brinquedo travou numa raiz da macieira e quase virou. Gael se abaixou, resgatou as alianças, beijou a testa do menino e garantiu que na próxima ponte as faixas seriam mais lisas. Todos riram. As enfermeiras jogaram pétalas sobre o casal enquanto o chefe de reabilitação improvisava acordes num velho teclado. Inés, de uma janelinha do 2º andar, apareceu com a cabeça. Seus olhos brilhavam de lágrimas. Ninguém a viu, exceto a doutora Bernal, que levantou a mão em sinal de paz. Inés imitou-a antes de se retirar para seu novo turno. A celebração continuou no refeitório do pessoal. Não havia toalhas de linho nem louça de porcelana, mas bandejas de aço cobertas de empanadas e chá quente. O cirurgião Leon fez um brinde que fez até o anestesista mais cínico chorar. Disse que a medicina pode fechar fissuras em corpos, mas às vezes precisa de almas corajosas para soldar as rachaduras na sociedade. Esteban chegou atrasado. Pedia permissão a cada passo, com a humildade desajeitada de quem não está acostumado a pedir. Segurou um envelope dourado e entregou a Kate. Contém a bolsa inaugural do fundo, anunciou. Kate buscou sinais de manipulação no rosto dele, encontrou cansaço. Gael envolveu o ombro do pai e o apresentou à sogra.
Dora o cumprimentou com a mesma cortesia com que uma mãe camponesa recebe veterinário que salva sua única vaca. Esteban baixou a cabeça, talvez pela primeira vez. No meio da tarde, Kate e Gael fugiram para o terraço para respirar longe da agitação. Lá de cima, as ambulâncias pareciam brinquedos. Ela sentou-se no parapeito e tirou os sapatos. Os dedos apareceram vermelhos. Gael ajoelhou-se para massageá-los. Um helicóptero passou sobre suas cabeças. Já não trazia medo, mas a promessa de transferências que salvam vidas. Kate confessou que sentia um nó toda vez que lembrava da dívida que quase os expulsou de casa. Gael respondeu que o nó lhe lembrava amarras náuticas e que todo barco precisa de uma para não se perder. Ela olhou para baixo e viu Inés no pátio, recolhendo pratos vazios. Não era função de uma enfermeira da base, mas ela fazia. Kate pensou que a redenção às vezes lava as mãos com força de sabão e gordura. Chegou o verão, e com ele a mudança da família para um apartamento espaçoso de frente para o parque, adquirido a preço simbólico em leilão judicial. Os móveis eram antigos, restaurados com mogno recuperado de uma biblioteca demolida, presente da equipe de carpinteiros que Gael contratou para projetos sociais. Mateu decorou seu quarto com plantas que Gael imprimiu para ele. Uma mostrava a ponte colorida elevada sobre um rio imaginário. Kate pediu à mãe que escolhesse o quarto com mais sol para suas plantas. Dora colocou um retrato do pai de Kate na mesinha ao lado do aparelho de pressão digital. De lá supervisionaria que a felicidade não disparasse o sistema cardíaco. Os dias corriam com a estranha harmonia de quem espera a próxima tempestade. Numa manhã, Kate encontrou Gael em frente ao computador revisando projeções financeiras do fundo. Ele mostrou um gráfico alarmante. Os sócios minoritários da Urbanova exigiam indenização e parte da coleção de arte estava retida por processos judiciais. O fundo estava em perigo. Esteban, envelhecido de repente, viajou para Bruxelas em busca de liquidez, deixando para Gael a tarefa de lidar com os credores. A tensão voltou como uma visita indesejada. Kate lembrou das palavras do cirurgião Leon: sem altos e baixos não há vida. Naquela noite, Mateu perguntou se as pontes poderiam suportar furacões. Kate refletiu e respondeu que sim, se fossem calculadas com margem. Gael abraçou o menino e prometeu que a margem do seu lar era infinita. No outono, as folhas cobriram o parque como um tapete ocre. Kate retomou turnos parciais em cirurgia, agora sob a chefia da doutora Bernal. Ganhava mais, mas descobriu que o novo salário crescia no mesmo ritmo que a agenda de obrigações da fundação, onde atuava como coordenadora sanitária. Equilibrava bisturis e memorandos, trocando congressos taciturnos por palestras em escolas sobre higiene respiratória. Gael passava mais horas nos tribunais do que nas obras. O estresse provocou-lhe um episódio de arritmia que alarmou a todos. Mateu desenhou um marca-passo em forma de couraça de cavaleiro e o colou no peito com fita adesiva. Gael jurou que não pularia mais nenhuma refeição. Aproximava-se Natal quando Esteban ligou. Havia fechado um acordo com um grupo investidor para vender parte de suas ações e sanear o fundo. Nem tudo estava perdido. Além disso, confessou com voz rouca, o tinham convidado para depor na Comissão de Segurança Nacional, e pensava admitir responsabilidade nas permissões falsas. Gael ouviu e, ao desligar, deixou-se cair no sofá. Kate o abraçou. Ver o lobo se transformar em pastor lhes deixou um gosto estranho, mistura de alívio e desconfiança. A véspera de Natal chegou com promessas de tranquilidade. A casa cheirava a peru, laranja e canela. Kate pendurou luzes recicladas ao redor de um quadro com a ponte infantil. Dora preparava um ponche sem álcool. Mateu colocava figuras de massinha ao redor do presépio. E Gael, da cozinha, batia uma receita de doce de amêndoas caseiro que sua mãe lhe ensinara uma vez. Tocou a campainha. Era Inés com um bolo de cenoura e as mãos enfaixadas por causa de eczema. Vinha para pedir desculpas, disse. Kate a fez entrar. Gael ofereceu assento. Dora serviu ponche. Inés falou de sua terapia da humildade. Já não dirigia, agora escutava. Até aprendeu a cantar canções natalinas na ala geriátrica. As palavras pairaram na sala com aroma de reconciliação. Faltavam 15 minutos para as badaladas quando o celular de Kate vibrou. A tela mostrava central de urgências. Ela atendeu. Do outro lado, a voz desesperada de um residente, um adolescente com intoxicação por drogas sintéticas, parada respiratória iminente, equipe reduzida por causa do feriado. Precisavam de uma segunda mão experiente em intubação difícil, suplicou. Kate olhou para Gael. Ele entendeu imediatamente. Vá, disse com firmeza, é sua vocação. Nós te esperamos. Ela hesitou. Mateu segurou sua mão.
Mãe, o menino também precisa de uma ponte de ar, raciocinou, usando suas palavras. Dora assentiu, com lágrimas contidas. Inés se ofereceu para acompanhar no carro. Kate pegou sua jaqueta, beijou cada um e saiu com Inés sob a neve suave. O hospital estava silencioso, luzes reduzidas. Ao entrar na emergência, o residente lhe entregou um laringoscópio e descreveu a ingestão de comprimidos adulterados com pesticida. Kate calçou luvas e ouviu a respiração ausente do paciente. Era um garoto de 16 anos, pele cinza, olhos virados. O acesso venoso era fraco. Kate o estabilizou rapidamente, guiada por um batimento que já conhecia, o de não desistir. Inés controlou a ventilação, recitando os passos em voz baixa. Depois de 7 minutos eternos, o monitor mostrou o ritmo sinusal. O residente exalou e murmurou Feliz Natal. Kate limpava o canto da boca do garoto quando a memória do seu próprio medo um ano antes a atravessou como um relâmpago. Terminou às 11h30. Inés se ofereceu para preencher a ficha de evolução para que ela pudesse sair o quanto antes. Kate olhou nos olhos dela. Confio, disse. Saiu da emergência, o ar frio cortou suas bochechas. A cidade estava em silêncio, agarrada às suas luzes festivas. No táxi que Gael enviou, Kate acariciou o jaleco manchado e pensou nas pontes que ainda faltavam construir. Ao chegar em casa, encontrou as luzes ainda acesas. Gael abriu a porta com o avental. Dora cantarolava uma melodia antiga e Mateus segurava um trenó de papelão que pintou para a ocasião. Kate entrou e todos aplaudiram. Gael lhe serviu uma xícara de chocolate quente. Ela bebeu e deixou o sabor ancorar no presente. Sentaram-se ao redor da mesa. Os sinos da igreja próxima tocaram, marcando a meia-noite. Enquanto brindavam, Kate ergueu o olhar para a janela. Os flocos caíam lentamente, como pétalas brancas sob um céu sem nuvens. Fechou os olhos por um instante e viu aquele ônibus freando no semáforo, o puxão que mudou sua rota, o cartão dourado escondido, o relógio entregue, a febre de Mateu, a proposta sob a neve e a macieira em flor. Abriu os olhos e sorriu. Há 1 ano, eu não podia pagar o remédio do meu filho, pensou enquanto beijava a testa de Mateu. Hoje eu tenho uma família, uma causa e uma razão para continuar lutando. Porque às vezes, o amor não chega em forma de presente, chega em forma de pessoa que não te deixa cair. A vida nem sempre recompensa quem tem mais, mas sempre abençoa quem nunca deixa de ser humano. O que você achou dessa história? Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação parecida? Gostaríamos de saber de qual cidade você está nos assistindo. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.